Olá, bem-vindos à unidade 3. Nela, iremos abordar os fundamentos do comportamento grupal. Portanto, vamos estudar os conceitos e estágios de desenvolvimento de grupo, tomada de decisão em grupo e compreendendo as equipes de trabalho. O que é um grupo, né? Um grupo pode ser entendido como dois ou mais indivíduos que interagem de forma consciente e interdependente para atingirem objetivos e metas em comum. Porém, sabemos que no grupo nem sempre o empenho e envolvimento dos componentes se dá da mesma forma. Por quê? Porque depende da motivação que cada componente tem para realizar a tarefa pretendida. E por quais motivos se formam os grupos, né? Podemos observar que os grupos se formam por diversos motivos, né? Diversos interesses. Um dos motivos, segurança. Uma pessoa que se sente mais segura quando tem com quem compartilhar e dividir seus problemas e felicidades, né? Ser aceito, né? É a necessidade de se sentir pertencente e integrante a algo. E poder. Às vezes, para conseguirmos algo, precisamos fazê-lo com ou através de outras pessoas, pois individualmente pode se tornar muito mais difícil, né? Autoestima. Também buscamos, né, nos sentir valorizados dentro de um determinado grupo. Né? Status, né? São distribuídos os papéis nos grupos e esses papéis proporcionam uma condição de status dentro do grupo, um reconhecimento, né, da posição do indivíduo dentro do grupo. Para alcançar metas e objetivos também. É muito mais fácil conseguirmos alcançar algo se estivermos trabalhando em grupo, né? Unindo nossas forças em prol de um objetivo. E podemos classificar os grupos em formais e informais. Os grupos formais são aqueles legitimamente instituídos, né? Com metas estabelecidas explicitamente. E formados como parte da organização. São classificados como grupos formais de comando, tarefas e os por afinidade. E os grupos informais? Os grupos informais surgem com o passar do tempo, através da interação dos membros de uma determinada organização. São aqueles que estão unidos não por uma formalidade ou por uma ordem, mas por agrupamentos. E dentro dessa classificação de formais e informais, eles se subdividem em primários e secundários, né? Os primários são aqueles voltados para os relacionamentos interpessoais diretos, exemplo, família, amigos, né? Os secundários são os grupos voltados para a realização de tarefas ou metas em comum, exemplo, os grupos de trabalho, os grupos da comunidade, da escola, da igreja. E por que as pessoas querem estar em grupo, né? Qual o objetivo de se estar em grupo, né? O objetivo de se estar em grupo é buscar segurança, status, aumentar a autoestima, buscar afeto, realizar algo ou atingir objetivos. Porém, independente dos porquês, o homem naturalmente é um ser social. Por isso, ele necessita trocar com os outros os seus sentimentos, suas experiências e sonhos. E o grupo proporciona essa possibilidade. Como é que se dá o processo de desenvolvimento dos grupos, né? O processo de desenvolvimento dos grupos se dá em estágios de formações distintos, né? Que devem ser estudados para melhor compreendermos os seus fenômenos. Quando compreendemos os processos de formação de um grupo, podemos iniciar um processo consciente de integração adequado a este grupo, né? Compreender esse processo faz toda a diferença quando estamos entrando em um novo grupo ou quando propomos determinada tarefa a um grupo. E dentre os estágios agora, vamos começar com o estágio de formação, né? O primeiro estágio, é o estágio que passa por dois momentos. O primeiro, que é o de reunir os integrantes do grupo, e o segundo se dá na sua estruturação. O estágio de estruturação é mais demorado, pois todos estão ainda se conhecendo, né? E analisando seus comportamentos e atitudes. O segundo estágio é o estágio da turbulência, que pode ser entendido como o conflito grupal, ou seja, os membros aceitam um grupo, porém resistem à imposição de autoridade e o mando feito por um membro para com os indivíduos do grupo. Ao terminar esse estágio, que é chamado de turbulência, a hierarquia e a liderança estarão formadas, instituídas. O terceiro estágio é o estágio de normatização. É a fase onde são criadas as regras de convivência, né? O grupo estipula o que é ou não é aceito. Essa fase, né, nesse estágio, será definido o que pode e o que não pode ser dito ou feito.
E o quarto estágio, que é o chamado estágio de desempenho, né? Nessa fase, o grupo direciona sua energia para o realizar, o fazer, o executar. O grupo já se conhece e conhece suas regras, portanto, seu foco agora é alcançar os seus objetivos. E por último, que é o quinto estágio, né? É o estágio da dissolução. É a separação dos membros do grupo. Cada membro irá reagir de forma diferente, porém, esse não é um momento de realizar, mas sim de finalizar. Entretanto, é fundamental ressaltar que um grupo se desenvolve constantemente, ou seja, eles são dinâmicos. Um grupo pode estar na fase da dissolução e voltar à fase de formação com outros membros. E quando falamos em grupos, temos que falar também em conflitos, né? Então, vamos falar de o conflito e a negociação em grupo. Podemos definir o conflito como um embate dos que lutam, como uma discussão, uma desavença, um combate, uma guerra. Mas os conflitos estão sempre ligados ao nosso papel de negociador? Sim, eles estão intimamente ligados ao nosso papel de negociador. Essa origem das negociações nos conflitos pode ser de diferentes naturezas, como observado por Hodgson. Conflitos de interesse, né? Quando os objetivos das pessoas são diferentes. Com isso surge o impasse do que fazer, de como proceder. Conflitos de necessidade se dá quando necessitamos de coisas diferentes. E o conflito de opinião, quando pensamos de forma diferente. Todo conflito é sempre negativo? Então, não. Os conflitos podem, inclusive, ser de natureza amigável, de tal forma que não leve os participantes a pensar em termos de conflito. Entretanto, se não houver nenhum tipo de conflito, não haveria necessidade de negociação. E a negociação é um dos melhores e mais utilizados meios de solucionar conflitos. Um conflito intergrupal. O que é um conflito intergrupal? É um conflito entre grupos. E eles podem se dar de 4 formas, né? A primeira forma, que seria a forma latente, né? Que nela, né, existe a suposição que, devido a certas condições, o conflito deveria ocorrer. O conflito percebido nessa fase chega-se à conclusão de que há um conflito, porém nenhuma das partes incomoda-se com ele, né? Nenhuma das partes se manifesta. O terceiro é o conflito sentido, né? Se dá na fase em que o conflito percebido aborrece as pessoas, mas estas não fazem nada a respeito. E o resultado disso costuma ser tensão e estresse. E o conflito manifestado, né? Essa fase envolve os comportamentos declaradamente agressivos, né? É quando não se consegue mais esconder a existência do conflito. Se observarmos nas organizações, temos muitos funcionários que estão na fase do conflito sentido e, por essa razão, cada vez mais ficam doentes. Por não poderem contrariar seus superiores, eles retêm sentimentos de contrariedade e, devido à pressão e à tensão sofridas, né, pela impossibilidade de solucionar seus problemas, eles aumentam a tendência a contrair doenças. Você já vivenciou ou conhece alguém que tenha vivenciado esse tipo de conflito? Acredito que sim, não é mesmo? Quanto maior a necessidade de integração de um grupo para executar suas atividades, mais complexo e conflituoso será seu relacionamento, pois o sucesso e o fracasso, ou o fracasso das pessoas desses grupos, dependem do desempenho uns dos outros. E se nesse processo tivermos adicionado a questão do tempo como mais um elemento de pressão, a tendência para que ocorra um conflito será potencializada significativamente. Você concorda? Portanto, como nas organizações, estaremos sempre realizando nossas atividades em grupo e certamente nos serão estipulados metas com prazos pré-estabelecidos, precisamos então aprender a lidar com esses conflitos, né? E a seguir eu apresentarei alguns aspectos para uma eficiente administração de conflito, né? O primeiro deles seria o quê? Mude o foco, busque novos argumentos, use a criatividade. Quando mudamos o foco, o conflito se dispersa, perde sua força, né? Entenda o problema, tenha empatia, ou seja, se coloque no lugar do outro. Tente perceber os seus pontos de vista, seus anseios e seus desejos. Quando nos colocamos no lugar do outro, mudamos inclusive nossa forma de ver e enxergar determinada realidade, né? Aceite a verdade, tente perceber o que realmente está acontecendo.
é necessário compreender os vários ângulos do assunto que está sendo debatido. E nem sempre a verdade representa o nosso ponto de vista. É um exercício de humildade e traz crescimento individual. Evite ataques pessoais, né? Quando atacamos outra pessoa, saímos da racionalidade e entramos no mundo das emoções. Quando isso ocorre, perdemos a capacidade de julgamento e, na grande maioria das vezes, nos arrependemos desse tipo de comportamento e corremos o risco, inclusive, de nos tornar antipáticos ao grupo. Ouça com qualidade. Precisamos realmente aprender a escutar o outro. A diferença entre o ouvir e o escutar é que o escutar, além de utilizar nosso aparelho auditivo, nós usamos também a nossa atenção. Para escutar, temos que parar, ouvir e compreender o que foi dito. Muitas vezes estamos ouvindo o outro, mas não estamos escutando o que o outro quer nos dizer. Pense nisso. Valorize o outro, né? Quando valorizamos o que o outro faz, diz ou pensa, estamos demonstrando a dimensão de nossa atenção em relação às pessoas, reconhecendo o valor que elas possuem. Valorizar o outro é fundamental para que eu também me coloque numa posição de aprendiz. Afinal, somos, de fato, eternos aprendizes. Agora que nós já falamos um pouco sobre como lidar com os conflitos, entraremos no tópico compreendendo as equipes de trabalho. Mas o que é uma equipe? Como transformar meu grupo em equipe? Equipe é um grupo de pessoas que possuem um propósito em comum, claro e bem definido. É um grupo de pessoas que busca, acima de tudo, o resultado esperado por todos, colocando esse resultado em primeiro lugar. Por exemplo, um time de futebol, né? Ele pode ser considerado um grupo ou uma equipe. Se os integrantes do time acharem o resultado coletivo mais importante do que o resultado individual, podemos considerar esse grupo uma equipe. No entanto, se o time possui vários jogadores tidos como fominhas, né, que ficam preocupados somente com o resultado individual, esse grupo não poderá ser considerado uma equipe. Segundo McCann, os trabalhos em equipe, né, o trabalho em equipe é a chave da administração moderna. Ele afirma que uma equipe é um grupo de pessoas que entende umas às outras, que conhece suas forças e fraquezas individuais e coopera umas com as outras. Portanto, devemos buscar em uma equipe um conjunto de pessoas com habilidades complementares e que trabalhem em conjunto para alcançar um propósito comum, para o qual são coletivamente responsáveis, através do esforço coordenado. Né? Trabalhando em grupo ou em equipe, vamos descobrir, né? A gente pode observar algumas diferenças entre os grupos e equipes. Eu coloquei aqui um quadrinho com essas diferenciações. Os grupos, escolha os membros por afinidade, né? A escolha dos membros se dá por afinidade, é uma escolha intuitiva. Já a equipe, a escolha dos membros é por habilidade, por competência, então é uma escolha mais racional. No grupo, cada um defende seu espaço e se manifesta em nome dele. Já na equipe, cada um se integra à equipe e procura agregar valor, né? Nos grupos, cada um possui responsabilidade individual e definida. Já na equipe, cada um possui responsabilidade coletiva, responsabilidade solidária. Nos grupos, os resultados são produzidos por trabalhos individuais. Já na equipe, os resultados são produzidos por trabalhos coletivos. Né? Nos grupos, existe liderança formalmente definida. E nas equipes, a liderança formalmente definida também é compartilhada. Né? Segundo Robbins, nós temos 3 tipos de equipes. Né? Equipes solucionadoras de problemas, né? Que são as equipes, como o próprio nome diz, criadas para trocar ideias que auxiliem na solução de problemas das organizações. E essas equipes podem ser contingenciais, que são aquelas que se formam para resolver um problema e depois se desfazem, ou permanentes, que são as que se encontram periodicamente para discutir vários assuntos, né? Temos também as equipes autogerenciadas, que são as formadas para discutirem periodicamente os problemas enfrentados pela organização, sem a necessidade de uma pessoa externa ao grupo solicitar que isso ocorra, sem uma cobrança, né? Elas têm autonomia para buscar melhorar os processos de trabalho, implementando também soluções. E também as equipes de funcionalidade cruzada, ou as multifuncionais, né, como são conhecidas, que são as formadas por profissionais de um mesmo nível hierárquico, porém de departamentos diferentes.
são criadas para integrar os diversos departamentos e áreas de uma organização, possibilitando uma visão mais ampla do problema. E antes de finalizar essa unidade, eu gostaria de ressaltar que hoje em dia temos a criação de um novo formato de equipe, as equipes virtuais. Esse tipo de equipe acontece com os mesmos objetivos das equipes anteriores, ou seja, podem ser para solucionar problemas, podem ser autogerenciadas ou multifuncionais. O que diferencia é que as pessoas não estão fisicamente localizadas no mesmo lugar. Essas equipes estão se integrando através do recurso da internet, né? Esse tipo de equipe amplia significativamente seu alcance e sua diversidade. Podemos ter profissionais do mundo todo integrando uma equipe de trabalho. E ainda quando falamos de equipe, né, nos tempos atuais, estamos falando de equipes que se desenvolvem para atender às necessidades inerentes ao mundo contemporâneo, que são trabalhar em ambientes globalizados, com elevada inovação tecnológica e demanda por soluções criativas e que devem levar em consideração a necessidade pela sustentabilidade dos sistemas produtivos, em seus aspectos econômicos, ambientais, sociais, espaciais, culturais e políticos. E como organização, temos ainda que considerar os clientes, que por sua vez estão cada vez mais exigentes e em franca mudança. Em resumo, as equipes de hoje têm que ser dinâmicas, né, que se atualizam com frequência, dinamizadoras, que buscam dinamizar a realidade à sua volta, preservadoras, que preservem o que há de bom, principalmente a qualidade. Inovadoras, que busquem fazer diferente o que já foi feito, né, o que fazem bem hoje, né? Flexíveis, que se adaptem às novas realidades e circunstâncias apresentadas, tanto pelo ambiente interno quanto pelo ambiente externo. Agregadoras, que unam as pessoas em prol dos objetivos pretendidos. Visionárias, que possuam uma visão estratégica sobre o futuro. Tem que ser também realizadoras, que consigam colocar em prática seus objetivos e metas. Proativas, né, que antecipem os problemas e oportunidades, e diversificadas, que tenham pessoas com competências e estilos de gestão diferenciados. Bem, nessa unidade que acabamos de finalizar, trabalhamos os conceitos de grupos, identificamos seus estágios e seus processos e vimos as diferenças entre grupo e equipe. Esses conhecimentos são fundamentais para o seu sucesso profissional e, através deles, você poderá melhorar o seu relacionamento interpessoal e também suas práticas gerenciais. Sugiro agora que você dê mais uma olhada no material impresso, a fim de fixar melhor o conteúdo trabalhado e depois retorne à videoaula. Até breve!